televisão ou no seu radinho. E você está no Conte Agora com Fernando. Tudo é alegria e felicidade. Muito obrigado pela audiência. Amigo ouvinte, é um privilégio. Nosso sucesso é você com a gente aqui no show do Fernando Sérgio. Alô Rio de Janeiro, Fernando Sérgio. alô Brasil, Fernando alô Sérgio. mundo inteiro. Oi gente, com que prazer, estamos aqui num dia muito chuvoso, né? Chove no Rio de Janeiro, aliás, desde ontem chove muito, nós todos lamentamos profundamente as perdas materiais e até perdas de vidas. Tivemos 4 pessoas que faleceram aqui no Rio de Janeiro em função das fortes chuvas, notadamente em localidades mais periféricas, né? Nova Iguaçu, Bacaxá, regiões as mais atingidas, inclusive do estado do Rio de Janeiro também, lá como Campos, né? Teve o desabamento da frente de um edifício, negócio terrível, né? A gente lamenta profundamente. Eu confesso a vocês que a gente fica triste com isso, porque mostra claramente a ausência do poder público nas regiões mais humildes. É incrível, isso não é culpa exclusivamente deste governo municipal, deste governo estadual, na verdade é culpa de todos os governos que tivemos, ou se você preferir, dos desgovernos que tivemos. Né? Porque você vê a quantidade de pessoas sem saneamento básico, né? Vivendo às margens de rios, porque é onde tem água, porque nem água corrente tem. Isso acontece na periferia, não só da cidade do Rio de Janeiro, como de resto em várias periferias das chamadas cidades grandes. As pessoas vieram mudando, porque em suas terras não tinham as condições, vieram inchar as cidades grandes e, lamentavelmente, isso acaba acontecendo desta forma. Nós lamentamos realmente, a gente espera que um dia esse país possa mudar, talvez esteja até mudando com essa nova mentalidade que está tendo. Há muita promessa, ainda pouca realização, até porque também o tempo foi pouco, mas de qualquer maneira é terrível quando a gente observa essas condições terríveis, né, que o ser humano, perdoe até a redundância, né, faltam até palavras, né, para a gente exprimir isso. A gente vai mostrar aqui algumas imagens que foram feitas pela TV Globo, depois apresentada pela TV Educadora, TV Cultura, perdão, que vão mostrar parte da situação que aqui está. Mas a gente fica muito, mas muito mesmo triste com aquilo que está acontecendo. Eu quero mandar um abraço para o meu amigo Marco Silva, um dos mais assíduos ouvintes, espectadores, internautas, como você queira chamar, deste programa. Vamos todos rezar a prece de Cáritas e depois a oração ecumênica que um dia Jesus nos ensinou. Daqui a pouco a gente vem com a oração, porque eu que estava falando do Marco Silva e o computador disparou, peço desculpas, acontece mesmo, né? O programa ao vivo é assim mesmo. Então, alô, você que está me ouvindo aí, receba meu carinho, meu abraço. Alô, Ronaldo Gonleves, que abraço grande para você, querido amigo, né? Grande líder israelita. Um abraço grande, Ronaldo. Muito bem, então eu estava dizendo das dificuldades, dos problemas que a gente encontra no Rio de Janeiro. Volta e meia nós temos aqui na nossa sala de visitas pessoas da importância de um Silvio Provenzano, presidente do CREMERGE. Ainda não há de faltar convite para o nosso Ronaldo Gonleves, se um dia puder participar. Pessoas como o desembargador José Augusto Araújo Neto, que é nosso debatedor fixo aqui no programa, um amor de pessoa. Também o desembargador Antônio José, não só grandes pessoas do ponto de vista de cargos que ocupam, não. Nós temos pessoas mais simples, mais ligadas à população, a exemplo do mestre Manuel Dionísio, que é um dos maiores ídolos do carnaval, né? E sobretudo é um homem que preside há 30 anos a escola de mestre-sala Porta-Bandeira, Porta-Estandarte do Rio de Janeiro, tirando crianças das garras
tráfico, da bandidagem e fazendo delas, digamos, o amor à dança do porta-bandeira, porta-estandarte, mas desde que tenha excelentes notas, boas notas nas escolas. E é uma entidade filantrópica que, na medida do possível, a gente ajuda. Por falar em entidade filantrópica, eu tenho falado todos os dias e vou falar mais uma vez. Eu fui chamado, vocês sabem que eu sou espírita ecumênico, digamos assim, né? Eu prestigio a todas as religiões, independentemente de suas crenças, e na medida do possível eu imagino que seja mais até humanista do que religioso. Então, recentemente, nós temos aqui na nossa mesa de debates o nosso querido Dr. Luiz Aibinder. O Aibinder deu a sugestão, ele conhecia um pessoal que eu não conhecia, que é o pessoal da Casa de Acolhimento Nossa Senhora do Lindo Amor, uma coisa assim, sabe? Perdão até porque, falando de memória, pode ser que eu tenha errado um nomezinho, eu acho que é isso mesmo. E essa casa, ela foi uma criação de um padre da Igreja Santo Afonso, Igreja Católica aqui da Tijuca. E esse padre até já faleceu, hoje é outro padre que comanda. E aí o Aibinder falou: Fernando, por que a gente não faz eu já produzi um show uma vez e tal, mas eu precisava do seu conhecimento com artistas para poder ter esses artistas no dia do show e vender os ingressos, e os ingressos seriam em benefício dessa casa que acolhe 64 crianças entre meninos e meninas de 7 até 19 anos, crianças e adolescentes, todos autistas ou com síndrome de Down, ou uma coisa ou outra, ou as duas coisas juntas. De qualquer maneira, em função disso, nós tivemos um primeiro contato com o Vitório, que é o diretor dessa casa, e fomos conhecer lá a casa com a Ana Cristina também, pena que agora de memória o Alessandro, me parece, que é um outro diretor, e o outro eu me esqueci, perdão. E ficamos maravilhados, sabe, porque é um trabalho muito bonito, independentemente da religião que pertence, porque são crianças carentes, são crianças de pessoas carentes, que passam lá ou a manhã inteira ou passam a tarde inteira, que são 2 turmas, e aí tem todo tipo de acolhimento, ou seja, a pessoa tem instrução. Você sabe que eu fui aprender que o autista, na verdade, ele não tem todas as habilidades que nós temos, mas ele tem uma capacidade de foco muito grande. Então, por exemplo, se um autista tem vocação para música, ele toca piano e pode tocar piano como ninguém. Se um autista tem vocação para a arte, para o teatro, ele vai fazer teatro, e lá tem também teatro. Se um autista tem, digamos, vocação para a escrita, ele vai escrever bem. São pessoas que precisam ser incluídas na sociedade. E o trabalho que é feito por essa casa é um trabalho de inclusão. Só que vocês sabem, é uma casa que depende da ajuda das pessoas. Em função disso, nós nos comprometemos de fazer um show no Tijuca Tênis Clube. A gente quer agradecer a Sônia do Tijuca Tênis Clube, que muito prestativa cedeu, não a mim, mas cedeu à Casa de Acolhimento, através da intermediação do Vitório, cedeu o teatro do Tijuca Tênis Clube no dia de 6 de maio, será uma quarta-feira, às 19 horas. E aí, então o que acontece? Nós vamos vender os ingressos, ninguém vai ganhar nada, eu não vou ganhar nada para apresentar o show. Se tivesse alguém melhor, até eu me oferecia para trocar, não tem quem quiser que se candidate, o meu objetivo é só ajudar. E os artistas que já se comprometeram comigo, como Carlos Colles, grande compositor da música popular brasileira. Carlinhos, muito obrigado. A Marion Duarte, essa extraordinária cantora dos tempos de ouro do rádio, e até hoje continua com uma voz lindíssima. O Osmar do Breck, presidente da Confraria dos Amigos do Rádio e cantor e compositor da Portela. A Zezé, tenho certeza que vai manifestar a sua solidariedade. A Tânia Malheiros, a Letícia e Vanessa, aquele grupo sertanejo, meninas novas, lindíssimas e que fazem muito sucesso. Enfim, pode ser que eu esqueça um ou outro, esses são alguns dos artistas que já se comprometeram. Assim, o Chiconga e o Luiz Wagner são 2 que fazem parte do conjunto Grafite, não é? Que vão lá dar a sua palhinha. E o Luizinho Campos também, segundo informação
que me deu o Aibinder. Eu não falei com ele ainda, mas o Aibinder falou, é muito amigo do Luizinho. O Luizinho é um talentoso como humorista, e não só humorista, redator, produtor, é multi-plus. Então vai ser realmente uma coisa muito legal, muito boa, sabe? E que eu convido a todos, quer dizer, ainda não estão disponíveis os ingressos, nós estamos somente na fase de organização, mas de qualquer maneira, vai ser uma coisa muito boa, vai ser no dia 6 de maio, tem muito tempo ainda, né? E com renda revertida em benefício dessa casa. Muito bem. Isto colocado e suposto, eu queria lembrar que este programa é uma oferta das espadascatana.com.br. São autênticas espadas orientais, vindas lá, importadas do Oriente, feitas segundo a mais tradicional técnica dos samurais, né? E são objetos decorativos lindos, além de serem verdadeiros objetos de arte. Evidentemente que você não pode deixar na mão de qualquer um, não pode deixar na mão de criança. Apesar de ser uma arma, é uma réplica perfeita, é igualzinha, ela pode ou não ter corte segundo a sua preferência, e ela fica na sua casa, na parede da casa, na verdade, decorando. Tem muita gente que gosta e muita gente compra. Então, o importante é o seguinte: se você está interessado, até conhecer, só para conhecer, não é que dizem até, não sei, diz a lenda que a espada samurai numa casa dá proteção e sorte. Será? Eu não sei, mas é o que a lenda diz. Então, basta você fazer o seguinte: você vai no site da espadascatana.com.br. Ou, se preferir, você está no Facebook, é só botar Espadas Katana com K, que vai também aparecer. Só que o site, ele mostra que você pode montar a sua espada do jeito que você quiser, dentro da tradição dos samurais, né? Então, o que acontece? Tem vários tipos de cabo, eu não sei os nomes. Tem vários tipos de protetor de mão, tem lâminas que chamam aço damasco, que é o aço mais duro que existe, mas tem lâminas vermelhas, azuis, enfim, é qualquer coisa de extraordinário. Então, anote aí, espadascatana.com.br, ok? Muito bem, e falando de espadascatana.com.br, eu queria também mandar um grande abraço a todos vocês que estão em sintonia, né? E na medida do possível, a gente vai aqui, acho que é Iguaçu Valverde, muito triste, com muita água dentro de casa em Nova Iguaçu. Não sei se é o seu nome, Valverde, que foi só o que apareceu aqui. De qualquer maneira, a gente lamenta realmente profundamente. Eu prometi e estou fazendo. Hoje eu tenho um dia que eu não vou fazer com convidados, porque o pessoal não conseguiu chegar. Quer dizer, basicamente é isso, né? Quem está em casa, geralmente fica em casa, porque há muitas regiões alagadas. Eu não vou dizer o nome das pessoas, mas eu sei que o problema foi esse. Então, eu vou aproveitar o programa para mostrar para vocês esse livro, olha, Vida e Sucesso, de Fernando Sérgio, né? Desculpa, foi muito rápido, né? Vida e Sucesso, uma visão espiritualista ecumênica saiu do nosso tempo. Esse livro você encontra no Mercado Livre, ao preço de R$ 21,90, perdão. E pode ser comprado até em 2 vezes. Esse livro, ele sintetizou, na verdade, os milhares de ouvintes que eu tive ao longo desses meus 40 anos de Rio de Janeiro e 57 de comunicação. É mesmo, Fernando, tu tá velho? Eu tô velho sim. Então, ou então tô idoso, ou então tô gasto, mas não importa. Eu comecei muito cedinho, lá em Juiz de Fora, Minas Gerais, com 16 anos de idade, é só fazer as contas, né? Eu estou com 73, à beira de 74, então, na realidade, fazem 57 anos da área de comunicação, trabalhando em rádio, televisão, jornal, enfim. E isso me dá um prazer muito grande. Um dia me perguntaram: Fernando, você faz esse programa para ganhar dinheiro? Eu falei: olha, se puder também, mas eu faço esse programa por imenso prazer que eu tenho a comunicação. No momento em que as rádios fecharam as portas, porque essa é a realidade, né? O Brasil ainda é um país muito novo e que não respeita muito aqueles que são mais velhos. Então a gente faz isso há 2 anos e meio. Eu tenho muita alegria de receber aqui na minha casa amigos queridos, novos amigos que a gente vai fazendo e prestando um serviço a vocês. Mas uma característica da minha vida profissional como comunicador foi, na medida do possível, opinar. Outro dia me perguntaram, acho que foi numa palestra que fiz,
Um aluno me perguntou, o Fernando, o que é necessário para ser comunicador? Eu disse, olha, necessário é você ter uma certa descontração, mas existem os vários níveis de comunicação, né? Vários níveis de comunicação. Agora, comunicador mesmo, do tipo de acrescentar, de acrescer alguma coisa na vida das pessoas, você tem que procurar ter estudos, você tem que não parar de estudar nunca do ponto de vista da comunicação mesmo. Não são as coisas complexas, né? O jornalista, o radialista, ele não é normalmente um especialista em matemática, em, digamos, na física, na química, não é isso. Mas ele sabe um pouquinho de cada coisa. Então, o importante na vida do comunicador é saber um pouco de cada coisa e se aprofundar sempre. E quando não souber, trazer convidados para falar. É por isso que eu agradeço sempre ao Haroldo de Andrade, pai, né? Um beijo para o Haroldinho Filho, porque foi o homem que deu o pontapé inicial em programas de debates, né? E na época eu lia o Globo no Ar, na Rádio Globo, e ouvia muito, como ouvi durante muitos anos o Adelson Alves, que é um pouco mais velho do que eu. Então são mestres que a gente vai ouvindo e aprendendo, ninguém nasce sabendo, né? Alguém me perguntou assim, Fernando, poxa, mas peraí, e essa coisa, o dom do improviso que você tem? Eu falei, olha, com 18 anos eu não tinha esse dom de improviso, não. Com 18 anos eu tinha 2 anos de rádio e eu fui trabalhar numa TV de Juiz de Fora, que foi a primeira inaugurada lá, a TV Industrial Canal 10, do saudoso Dr. Sérgio Mendes, do saudoso Gudesteu Mendes, a quem eu homenageei, foi meu diretor, e do Geraldo Mendes, que ainda está vivo, um grande abraço lá para Juiz de Fora. E eu me lembro que eu fui na inauguração do estúdio lá de Juiz de Fora, que era um estúdio muito bonito, hoje só tem a torre lá, tem um estúdio, mas não funciona como geradora, né? Parece até que tem uma no centro da cidade, mas era no Morro do Cristo, como a gente chama, que era uma espécie de corcovado lá de Juiz de Fora, que tem lá uma imagem do Cristo, e o estúdio ficava lindo, o estúdio de uma torre chamada helicoidal, ao infinito, né? Muito bonito, e era um estúdio grande, que cabia até um caminhão de médio porte, né? Tinham vários sets, enfim. E o dia da inauguração nós fomos, eu menino muito curioso, ao lado do meu irmão mais velho, né? Eu tinha 18 anos, meu irmão tinha 25, o Célio que já está com o Papai do Céu. E aí foi muito engraçado, porque deu-se a inauguração e tal, e o primeiro programa que eu me lembro, que eu tenha visto pessoalmente lá, era com o Geraldo Magela Tavares. Foi um técnico de futebol que tinha, foi técnico da Tupi, mas foi um comentarista que fez história, né, Carlos Ferreira? Carlos Ferreira, grande historiador do Rádio de Juiz de Fora, que está me vendo agora. Então, ele era um técnico de futebol, mas um cara instruído, um cara versátil, um cara falava com uma fluência extraordinária de improviso. Eu ficava assim, ó, entendeu? Eu ficava assim, falei, meu Deus do céu. Né? Será que um dia, porque eu já era locutor, mas eu era locutor de noticiário, não é que seja nada importante, não, pelo contrário, cada um tem a sua importância no seu mistério, né? Mas eu não tinha esse dom do improviso, meu irmão tinha, meu irmão com 25 anos era um cara espetacular, então eu via aquilo, cara. Aí comecei a ouvir, comecei a ouvir no rádio de São Paulo, grandes locutores, né? Pessoas, narradores esportivos, como Fiore Giuliotti, né? Como quem mais? Edson Leite, da Bandeirantes, né? E ouvia, e tanto ouvi, que aos poucos, e tanto li também, que aos poucos eu fui adquirindo o vocabulário necessário. Mas o adquirir o vocabulário necessário não é a mesma coisa que você ter a calma necessária para utilizá-lo. Então o improviso ele é fundamental. Por quê? Porque o pensamento é muito mais rápido do que a nossa língua. Né? Eu diria até sem medo de errar, o pensamento é mais rápido que a luz, porque dizem assim, né? Nas aulas de física, a velocidade maior que existe é a da luz. Não é verdade, porque o pensamento, quer ver, é claro que eu estou fazendo uma informação que não tem respaldo na ciência, é apenas um pensamento desse modesto comunicador de rádio. Mas o pensamento, você pensa em São Paulo, você já está lá. Né? Você pensa em Belo Horizonte, você pensa no Texas, lá no meu amigo Marco Silva, imediatamente vem a imagem dele na nossa mente.
Então o pensamento do homem é poderosíssimo. O pensamento do homem é tão poderoso que se você pensar negativamente, você vai para o buraco. E se você pensar positivamente, você vai catapultar a sua vida para uma situação melhor. Aí, meus amigos, há algum tempo atrás, eu li não me lembro de quem, alguém dizendo que tem que ser um meio termo, né, que a pessoa tem que ser realista, não pode ser muito pessimista, não pode ser otimista, mas faltou a palavra demais. O otimista demais é evidente que é muito ruim, o pessimista demais é evidente que é muito ruim. O que eu acho é o seguinte, que você tem que ser um otimista realista, ou seja, você tem que ter a percepção dos perigos da vida, mas tem que acreditar em você e acreditar que você possa se instruir de tal maneira que, eventualmente, você vai ser uma figura boa, um grande homem ou uma grande mulher. Nem que seja no âmbito caseiro, né? Bom, isto colocado, isto posto, né? Eu vou, então, passar a leitura, que eu já falei para vocês, desse livro, que muita gente não pode comprar. Então, apesar de ser baratinho, né? Então eu queria passar para vocês algo que é um pensamento meu, não é verdade? E a partir da dúvida de um ouvinte. O que dizer, amigo, daqueles que levam ao pé da letra o texto bíblico como fundamentalistas, que dizem que os homossexuais queimarão no inferno com base nesta passagem do Antigo Testamento? Quando também um homem se deitar com outro homem, como mulher, ambos fizeram abominação. Certamente morrerão, o seu sangue será sobre eles. Levítico 20:13. Aí a resposta que eu dei à época e que eu continuo com o mesmo pensamento. Faz-se necessário perceber que, embora inspirado por Deus, o texto bíblico sofre a influência daqueles que o psicografaram. E, sobretudo, faz-se necessário perceber que tais textos foram escritos há milhares de anos e originalmente em aramaico, tendo sofrido milhares de traduções desde o grego até para os muitos idiomas de hoje. Muitas dessas traduções dão sentidos diferentes às palavras originais. Por isso se faz necessário interpretar a Bíblia de acordo com a nossa época. Em relação ao texto a que você alude, amigo, sobre os homossexuais, podemos interpretar que a morte recairá significava para um povo que vivia numa época muito mais ignorante e arrasada do que a nossa época de hoje, que as minorias iriam sofrer o forte preconceito das maiorias e que isso poderia, abre aspas, matar moralmente, fecha aspas, no sentido de provocar profundo desconforto e rejeição. Daí consegue-se perceber que o escriba psicografou um texto com grande dose de animismo. Sabe o que é animismo? De sua própria interferência, de acordo com os seus valores da época, e que tal texto, lido milhares de anos depois, tem de ser relativizado. Aliás, como relativizados têm de ser os trechos bíblicos a seguir. Isso eu estou botando, isso não nasceu assim de um pensamento. Eu sou um estudioso bíblico há muitos anos, desde que, quando estudei teologia católica em colégio católico na época, e depois me tornei espiritualista. Então eu não estou falando de orelhada, eu estou falando de fatos reais, porque o que acontece é o seguinte, como existem hoje, o cristianismo, por exemplo, ele foi dividido num sem número de religiões. Existem até aqueles que dizem não ter religiões e que se bastam a si mesmos, então, na verdade, tem lá também uma interpretação. Não estou criticando, não, estou falando que é o fato, é o fato. Então, cada um pensa da Bíblia, que é um livro grosso e enorme, aquilo que lhe convém. Não é? E muitos até não têm o trabalho de ler, de pesquisar, de analisar, como eu tive ao longo dos anos. Eu tenho uma Bíblia aí, eu não vou levantar agora para mostrar para vocês, que ela está cheia de informações que foram, que eu mesmo transcrevi, eu mesmo botei para entender alguma coisa a respeito. Muito bem, então eu pensei nesse livro os seguintes escritos da Bíblia, que eu acho muito relativos e que não se aplicam mais e estão lá, não foram retirados. Então vamos lá. Primeiro, Levíticos 1.9.
quando eu queimo um touro no altar como sacrifício, eu sei que isso cria um odor agradável para o Senhor. Meu Deus do céu, né? Você já parou para pensar um negócio desse? Tu vai queimar um touro no altar, meu Deus do céu, e vai ser agradável. Isso aí não tem sentido nos dias de hoje. Não é? São coisas que deveriam ser pensadas, tiradas. Né? Vamos lá. É permitida a venda de uma filha como escrava. Êxodo 21, 7. É permitida a vida de uma filha, você quer comentar? Eu me recuso a comentar, como escrava. Outra, 15 do 19 e 24, Levítico. Não é permitido ter contato com uma mulher enquanto ela está em seu período de impureza menstrual. Antes da TPM pode, mas durante não pode. Hoje, completamente ultrapassado isso. Há quem não queira, há quem tenha. Mais uma. A pessoa pode possuir escravos, tanto homens quanto mulheres, se eles forem comprados das nações vizinhas. Que ótimo, a gente vai lá na Argentina e busca um coitado do argentino, vai no Uruguai e busca outro. É um absurdo, vai no Paraguai, eles vêm aqui, buscam da gente, vira bagunça. Onde é que está isso? Levítico 25.44. Outra, quem trabalhar no sábado morrerá. Êxodo 35:2. Falar o quê? Eu, então, já estou com 73, vou fazer 74 no dia 20 de maio, e desde os 16 anos eu trabalho aos sábados e trabalhei muito domingo também. Já devia ter morrido, né? E é bíblico isso. Outra, não posso me aproximar do altar de Deus se eu tiver algum defeito. Levíticos 21:20. Uma coisa para a época, né? Hoje qualquer pessoa pode entrar em qualquer igreja, desde que seja com respeito, e orar diante do altar que lhe aprouver. E por último, não sei se ainda tem mais aqui, são vários, acho que não. Por último, é proibido aos homens apararem suas barbas. Levítico 19:27. É proibido aos homens apararem as suas barbas. Meu Deus. Imagina isso hoje. Metade dos jogadores de futebol, pelo menos um terço, ia, né? Era proibido. Quer dizer, são coisas... O que eu estou dizendo isso? Para ridicularizar, para criticar? Não. Né? E tem uma outra parte bíblica também, diz assim: e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu, e deu à luz Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. Gênesis 4:7. Que mulher é essa que o Caim, na verdade, isso alude a um fato real? Quer dizer, você sabe que, biblicamente falando, o Adão, né, Adão e Eva tiveram o Caim e o Abel, né? É isso? E Caim matou Abel, né? Então o que acontece? Aí ele saiu, foi expulso e conheceu uma mulher. Ora, meu Deus, se o casal, o primeiro casal era Adão e Eva, essa mulher saiu da onde? Da cartola de algum mágico? Quer dizer, enfim, neste caso, claro, está que o texto sagrado conta uma parábola, a exemplo das parábolas contadas por Jesus. A história de Adão e Eva, para que as mentes simples da época entendessem a povoação da terra de uma forma igualmente simples, ou seja, do hipotético casal Adão e Eva. Mas que, de fato, na medida em que se evolui espiritualmente, podemos perceber de que a terra foi povoada por muitos anjos caídos, e, portanto, a Bíblia, melhor compreendida, conta uma parábola que nos fala da raça adâmica, ou seja, um dos primeiros habitantes, e que estes foram muitos e em lugares diferentes. Isso, de um modo geral, se explicaria em função das grandes diferenças faciais. O branco, o moreno, o preto, o índio, o amarelo, enfim. O escriba, o que é o escriba? O escritor, ou os escritores do Gênesis, num ato aparentemente falho, mas guiado pelos Espíritos Santos de Deus, para que se descobrisse mais tarde, deixou escapar o raciocínio de que, a se crer na existência única de Adão e Eva,
não haveria como se tornar verdadeira a afirmação de que Caim, após expulso do paraíso, encontrara outra mulher para constituir família. Ele a encontrou, portanto, existiam outros seres que não o tal propalado primeiro casal. Está na Bíblia. Como se vê, a Bíblia é, de fato, um livro inspirado por Deus, provavelmente o maior de todos, escrito por muitos ao longo dos tempos. Isso é histórico e factível, e nos convida diariamente a estudá-la e interpretá-la, tendo na realidade inúmeras lições a serem reveladas à luz da nossa evolução, mas nem todas ao pé da letra. E aí a gente termina discorrendo sobre isso, com sempre nesse livro Vida e Sucesso, a gente escolhe uma frase, pinça uma frase do passado, de grandes autores e que possam ser positivos. Aqui a letra está muito pequenina, estou sem óculos, mas vou tentar ler. É de Lucas 6,41. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. E porque atentas tu no argueiro que está no olho do seu irmão e não olha a trave que está no teu próprio olho? Argueiro é uma coisa, né, mínima, que as pessoas, olha, tá vendo esse aqui, esse é isso, esse é aquilo, e no entanto não vê os problemas, a trave, que trave é geralmente uma coisa muito grande que está no nosso próprio olho. Enfim, cumpriu a missão de ler o 3º capítulo desse momento, né? E vamos agora, conforme estabelecido, para a oração do dia de hoje, desejando boa viagem ao meu amigo Marco Silva. Brevemente ele estará aqui no Brasil e almoçaremos juntos, com certeza. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde há de se refletir a vossa santa imagem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, porque teu é o poder, e tua é a glória,
por todo sempre. Amém. Muito bem, então tivemos esse momento muito importante para todos nós. Vamos todos rezar. Tá, sempre dispara aqui errado, mas não faz mal. Vamos em frente, que atrás vem gente. Continua chovendo no Rio de Janeiro, né? Então muito cuidado, se você for sair, toma cuidado. Essa época do ano, aqui pelo menos na Tijuca, no centro da cidade, a coisa está bem. Que eu saiba, não houve aí grandes problemas ainda, se bem que árvores caídas sempre acontecem e tal. Então tem que tomar cuidado, primeiro, com as possibilidades de árvores que caem, né? Segundo, com as pistas escorregadias, porque tem muito motorista que é muito autossuficiente, não tem nada pior do que uma pessoa autossuficiente. Excessivamente eu faço, aconteço. Porque aí a pessoa perde um pouco da humildade. E o cara esquece de que você, ao frear o carro com a pista deslizando, ele trava a roda e você gasta muito mais tempo para frear do que em tempo seco. Então tem que tomar realmente muito cuidado. Eu vou mostrar aqui para vocês um trabalho muito bonito feito pela TV Cultura, tomando carona também, como eu vou tomar na imagem deles e na imagem da Globo, porque fez uma cobertura excelente com relação às chuvas de ontem, né? Então vamos ver se é isso mesmo. Vamos lá. Vou mostrar aqui porque para você ter uma ideia de como a situação está complicada, né? Em termos de Rio de Janeiro, notadamente na periferia do Rio de Janeiro. Estou esperando só chegar, porque aqui a Claro diz que a internet voa na nossa casa. Aqui está voando para qualquer lugar, menos para cá. Mas vamos lá, tem uma propagandazinha aí. O que você faria por 95% né? a mais de memória, mais foco Olha só. e mais concentração? Ao contrário do que muitos especialistas afirmam, ter um pensamento ágil e rápido por toda a vida não se trata de uma questão de sorte ou de... Muito obrigado, senhor. Não é isso que eu queria. Eu estava falando com vocês e de repente aconteceu isso aí. Vamos lá. Chuvas fortes inundam o Rio de Janeiro e a Baixada Fluminense. Uma pessoa morreu e outra está desaparecida. Há pelo menos 4.000 desabrigados. Casas inundadas, estudantes sem aulas, estações de trem e metrô fechadas. Além de trânsito, muito trânsito. Pela manhã, a Avenida Brasil, em direção ao centro do Rio de Janeiro, ficou completamente parada. Nessas imagens feitas no local, próximo ao Trevo das Margaridas, um homem usa um caiaque para tentar atravessar a pista. Ainda na Avenida Brasil, o policial militar foi encontrado morto dentro do carro, coberto pela inundação. O PM foi identificado como Júlio César Lima Barbosa, de 31 anos. Na rodovia Presidente Dutra, as duas pistas foram interditadas por conta dos alagamentos. Criminosos ainda aproveitaram o congestionamento para saquear motoristas. A via também sofreu com vários protestos ao longo do dia, que complicou ainda mais o trânsito. Em Marechal Hermes, a Avenida João Vicente virou um grande rio, e para sair de lá só com a ajuda de botes. Mas uma das regiões mais afetadas pelos temporais foi a Baixada Fluminense. Em Nova Iguaçu foi decretado estado de calamidade. Em Austin, distrito de Nova Iguaçu, parte desta rua desabou e formou uma enorme cratera. No município de Queimados, pelo menos 23 bairros foram afetados pelas enchentes. A prefeitura montou pontos de apoios em escolas para atender desabrigados. 43 comunidades do Rio de Janeiro tiveram sirenes acionadas para alertar sobre o risco de deslizamentos. No fim da tarde, a chuva perdeu força, mas muitas áreas da cidade permaneceram alagadas. Trens e metrô ainda apresentavam problemas. Pois é, aqui deu uma travada para variar, porque choveu, você sabe, trava tudo. É a chamada internet voando na sua casa. Tá bom. O Brasil ainda tem esses problemas de internet, não é? Você não importa, os caras oferecem mundos e fundos, não sei quantos gigabytes, mas na hora do vamos ver mesmo, choveu, pronto, né? E é o que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro. Mas deu para você notar rapidamente aí coisas que realmente estão entrando, saindo, atrapalham terrivelmente a nossa cidade, né? É lamentável. Então, devo dizer para vocês, quer dizer, que o programa do dia de hoje está trazendo uma série de informações e as informações que nós temos é que estão previstas mais chuvas para o Rio de Janeiro para ao longo desta semana, mais 1 ou 2 dias, ou talvez até 3.
Então é preciso toda a atenção, o Rio está em estado de atenção, é preciso sim ter toda a atenção. Mas, meus amigos queridos, olha só, eu já estou passando aqui para a tela de informação que nós temos, porque nós vamos trazer para vocês, vamos matar uma curiosidade, quais as cidades com mais empregos em Portugal. Tem muito brasileiro em Portugal, é impressionante, tem muita gente indo para Portugal, tem outros que estão voltando de Portugal. Mas tem muita gente, eu falo muito aqui de Portugal, que eu tenho um carinho muito grande por Portugal, e pela Itália também, a Itália sofrendo com esse negócio do coronavírus, né? Daqui a pouco nós vamos colocar aqui uma fala de um médico, o Dr. Drauzio Varela, a respeito do coronavírus, né? Ele tem um canal muito interessante de saúde e a gente vai trazê-lo aqui. Muito bem, quais as chances de você estar em Portugal e conseguir emprego? Essa é uma matéria muito interessante, falei, não, é pertinente, já que hoje eu não teria os debatedores, eu falei, eu vou apresentar isso sim para vocês. Mas hoje está sendo um sacrifício, você vê, olha, eu já cliquei, olha, aparece aquele negocinho rodando, aí vem o meu amigo italiano e vai falar... Você tem mais de 65 anos. Olha só, ouve isso, acho que é importante. Não, mas não dá. Hoje é complicado. Para fazer uma viagem, vamos lá. Conhecer a sua cidadania italiana, ouvir. Meu Deus, hein? Tá vendo? Vamos pular isso aqui, vamos nós. Lamento, vamos lá. 1 zilhão de perguntas. A minha sugestão sempre é: faça do limão uma limonada. Paty responde. Oi, queridos, tudo bem? Para você que não me conhece, porque eu sei que você já me conhece, mas mesmo assim eu vou dizer, tá? Eu sou a Paty Lemos, brasileira, carioca, e mudei para Portugal com toda a minha família, mais precisamente para Cascais. Vamos ao Paty Responde de hoje? 1 zilhão de perguntas. Então, vamos lá. Paty, quais são as cidades que mais têm emprego em Portugal? Olha só, uma coisa que eu acho que é muito importante é a gente dividir por época do ano, tá? Primeira coisa, você pode ter até cidades que tenham mais empregos do que outras cidades. Porém, tem uma coisa que é única. Chegou o verão em Portugal, vocês não fazem ideia. Enche de turista, mas assim, ó. Enche de turista. Então, todas as cidades precisam de mão de obra. Restaurante, limpeza, todas precisam, lojas. Porém, isso não é uma coisa que tem uma continuidade, né? Então você tem que pensar, quando você pensa em morar, uma coisa é você chegar, conseguir um freela para ficar 1, 2 meses de verão. No período do verão, quando você pensa em morar de verdade, os grandes centros em cidades turísticas com uma continuidade que não depende só de verão, sempre tem mais oportunidades de emprego. Em contrapartida, o que acontece? Essas cidades são mais caras. Não tem jeito. Gente, não muda muito da realidade do Brasil. Se você pegar os grandes centros, como Rio, São Paulo, Minas, tem sempre muitas oportunidades de emprego. Concorda? Tanto que você tem muita gente que vem do Nordeste para o eixo Rio-São Paulo. Por quê? Porque tem muito emprego. Certo? Você tem menos emprego em algumas regiões do Brasil. Aqui é a mesma coisa, os grandes centros como Lisboa e Porto têm sempre muita oportunidade de emprego. No verão fica absurda a quantidade de oferta de emprego, principalmente esse emprego que é freelancer, tá? Que é pegar ali 3 meses de verão, que o europeu faz muito isso, né? Por exemplo, eu fiz uma viagem para Grécia. Quando eu cheguei no hotel, você tinha gente do mundo inteiro trabalhando, da Europa inteira trabalhando. Por quê? Porque eram estudantes que no verão eles fazem isso. Então é muito comum aqui. Agora, para quem vem morar, eu pensaria nos grandes centros. Por mais que você pague mais aluguel, porque aí não tem jeito, muita gente morando, lei de oferta e procura, mas os grandes centros, indiscutivelmente, certo? Vamos lá. Segunda pergunta. Planejamos abrir uma academia de jiu-jitsu. Qual a sua visão referente ao empreendedorismo no país? Olha só,
eu vejo muitos brasileiros, ai não, eu fui para Portugal, gente, mas não tem isso, não tem aquilo, não tem isso, não tem aquilo. Nossa, no Brasil, caramba, tem tantas oportunidades em Portugal. Eu acho que sim, tem muitas oportunidades aqui, só que tem duas coisas que a gente não pode esquecer e, sobretudo, não pode deixar de respeitar. Primeira coisa que a gente não pode esquecer, o Brasil tem 220 milhões de habitantes, Portugal tem 10 milhões de habitantes e mesmo assim muitos idosos, ou seja, o consumo desses dois países absolutamente diferente, o hábito de consumo, correto? Segunda coisa é a questão cultural. Nossa, eu vou trazer isso. Não é o caso da academia, tá? Nossa, eu vou trazer isso para Portugal porque eu acho que vai explodir aqui. Será que o europeu vai comprar? Uma coisa é a comunidade brasileira que está aqui, que não necessariamente tem massa crítica para fazer o teu negócio girar. Você já pensou nisso? Você vai vender para todos os brasileiros, mas assim, como é que vai ser isso? Não vai, né? O bairro onde você vai ficar, os brasileiros, o volume de brasileiros que tem lá vão justificar para você abrir um negócio? Então você vai viver mesmo da comunidade portuguesa. Será que o português quer esse produto que é brasileiro, que ele não é necessariamente a menor ligação? Eu vou dar um exemplo para você de uma coisa que eu pensei. Eu tive pet shop no Brasil. E pet shop no Brasil é uma coisa, né? Olha só, você tem creche para cachorro, você tem um mercado pet no Brasil que é absurdo. Para vocês terem uma ideia, eu tinha até banheira de hidromassagem na minha pet shop para cachorro. Fazia banho de noiva, dava banho e tosa o dia inteiro, era uma pet gigantesca. Enfim, foi uma das maiores pets da Zona Sul do Rio. Gente, eu nunca vi aqui em Portugal aquelas pets como a gente tem aí, lindas, que você entra, o cachorro tá tosando, aí fica aquela quantidade de gente olhando na porta. Gente, eu nunca vi isso aqui, sinceramente. Será que faz sentido? Quando eu cheguei eu pensei, meu Deus, mãe, é uma super oportunidade. Aí depois eu fiquei observando, 6 meses de frio. 6 meses de frio. O salário mínimo do país é um salário de, atualmente, 635 euros. As pessoas vão tirar dinheiro toda semana para mandar cachorro tomar banho? Acho que não. Toma banho toda semana o cachorro aqui? Também não sei. Então, assim, a gente tem que entender se o mercado consumidor, que é o português, né, com muitos estrangeiros, mas é o português, a raiz é portuguesa, vai consumir o teu produto. Quanto a uma academia de jiu-jitsu, em Portugal, o que eu posso te dizer que eu vejo é o português valoriza muito o esporte, a envolvência do filho e da criança desde cedo com a prática de esportes. Você veja, na escola onde os meus filhos estudam, você tem uma quantidade de atividades extras que é uma coisa absurda. Eles têm rock, tem judô, gente, tem um monte de coisa. O jiu-jitsu aqui, ele é menos difundido do que o judô. Todo lugar que você vai, toda escolinha, a primeira que você vê lá como aula judô. Agora, eu já tenho aqui perto da minha casa, inclusive em Cascais, você tem uma academia de jiu-jitsu, ali na Quinta da Marinha você tem professor de jiu-jitsu, ou seja, você tem um mercado. Agora, eu te sugiro muito fazer uma pesquisa aprofundada para ver qual é o tamanho do mercado e, sobretudo, se o português consome isso, certo? Porque se ele não consumia, não vai dar. Vamos lá, vamos para uma outra pergunta. Pati, queria saber como foi a sua chegada em Portugal e se foi difícil essa mudança. Olha só, a chegada, na verdade, você passa os primeiros 6 meses anestesiada. Essa é a realidade. Porque, assim, é uma tensão imensa antes de você vir. Tensão, ansiedade, medo, esperança, expectativa. Vai achando aí, vai falando aí pra mim. Tudo que você tá falando aí, pensando de sentimento, bom, ruim, é o que a gente sente antes de vir. É exatamente isso. Quando a gente chega, a gente faz assim,
mas ao mesmo tempo tem que fazer assim, rapidamente. Por quê? Porque você tem que começar a organizar a tua vida, né? Você tem que organizar a tua vida. Papéis, vai no banco, vai trocar isso, vai fazer aquilo, vai levar a criança pra escola, tem que comprar um uniforme, tem que comprar... Um milhão de coisas que você tem que fazer, uma coisa que você fica assim, meu Deus, não acaba. Os primeiros 6 meses, você vai fazendo, sabe um tsunami? É isso, você vai assim... Então, eu confesso para você que eu não tive nem muito tempo para parar, porque imagina, eu cheguei aqui, eu já saí do Brasil, o câncer da minha mãe tinha voltado. Já foi um baque. Então a gente já teve que chegar aqui, ó, hospital, quimioterapia, tomografia, faz uma semana, na outra não, vê como é que ela faz, exame, escola para as crianças. Gente, é muita coisa. Então eu não tive tempo nem para pensar assim, ah, que bonito, que ruim. Você tá entendendo? Não tem. E isso não é só comigo. Todo mundo que chega é isso. Até você botar a tua vida de pé, leva uns 6 meses. Então, agora, eu também sou uma pessoa que eu não tinha plano B. Eu tinha que fazer dar certo, eu ia fazer dar certo e eu fiz dar certo. Entende? Então, a minha sugestão sempre é, faça do limão uma limonada. Faça do diferente uma experiência super, uau, que interessante, porque viver com outra, mergulhar aos 48 anos de idade numa outra cultura é um exercício diário. É diferente? É diferente, claro que é. Melhor? Não sei, mas é diferente. Então, e abra o seu peito pro novo. Vamos lá, senão eu tô falando muito, não tô respondendo. Gente, mais uma pergunta. Como é a Serra da Estrela? Tem neve sempre? Não. A Serra da Estrela não tem neve sempre. Ela tem um período com neve e um período sem neve. Por exemplo, Natal na Serra da Estrela, desde que eu moro aqui, eu nunca vi a serra com neve, tá? Eu peguei neve lá, por incrível que pareça, sabe quando? Abril. Incrível, né? Em abril eu peguei neve. Paty, é possível me legalizar em Portugal através de recibos verdes? Sim, é uma possibilidade. O que é o recibo verde? O recibo verde nada mais é que ele não é verde, tá, gente? Primeira coisa, eu ficava o tempo inteiro imaginando aquele recibo verde. Tem nada de verde. Mas enfim, o recibo verde nada mais é do que a nossa NF de um funcionário PJ. De um funcionário que é pessoa jurídica, prestou um serviço e ele dá PJ. A PJ aqui, o status de PJ, né, aqui, ele é legalizado. Você pode trabalhar para uma pessoa, prestar serviço para ela mensalmente e dar lá o teu recibo verde. Com esse recibo verde, significa o quê? Que você está auferindo recursos mensalmente. Com esse recibo verde, que você já comprova, olha, eu tenho renda mensal aqui em Portugal, você pode fazer todo o seu processo para se legalizar aqui em Portugal, sim. Qual a época de matrícula dos filhos em escola pública? Olha, no ano de 2019, o período de matrícula nas escolas públicas foi abril. Agora, para você matricular o seu filho na escola pública aqui em Portugal, é imprescindível que você tenha um contrato de locação, porque é isso que define qual a região que o seu filho vai estudar. Certo? Então, assim, não dá para fazer assim, vou matricular na escola tal. Não dá, até porque não é você, pai e mãe, que escolhem a escola pública do seu filho, tá? Quem escolhe a escola e determina isso é o agrupamento das escolas que vai direcionar o seu filho em função da localidade e da disponibilidade de vagas, certo? Paty, é possível que o meu filho fique sem escola em Portugal? Ele tem 2 anos. Sim, é possível, porque na verdade seria creche. O que acontece? O governo português, ele não é obrigado a fornecer estudo para as crianças até 5 anos de idade. Depois disso ele é obrigado, mas até lá entende-se que a criança pode ficar com a mãe ou com o pai em casa. Então isso é uma coisa que eu aviso a todas as famílias que pretendem mudar, que planejem, porque um pai e uma mãe com um filho de 3 anos que pensam em juntar renda, essa criança pode não conseguir escola. Tá? Eu não conheço nenhum nem 2 não, eu conheço vários casais que não conseguiram a escola e tiveram que se reinventar porque a mulher não pôde ir trabalhar.
certo? Agora vem cá, uma coisa mega importante. Se gostou desse vídeo, você já deu seu like, já se inscreveu no canal? Gente, eu peço literalmente, se você gostou do vídeo, deixa seus comentários, mas é muito importante você se inscrever no canal. Isso é um feedback pro meu trabalho. Então, assim, por favor, se inscreva no canal. Se não quiser ativar o sininho, até bom, ativa, por favor, que ajuda. Mas assim, se inscrever, vai lá, né? Por favor, se inscreve aí. Pois é, não é fácil ter um vídeo que vem lá de Portugal, eventualmente com a internet chovendo, ele deu umas paradinhas. Mas você viu, né? O importante é uma dica para todos aqueles que pretendem ir a Portugal. Então fica uma informação muito legal. Eu vou ver se é isso que eu quero, que senão eu vou deixar para amanhã, mas de qualquer maneira, cadê? Sim, vamos ver se é isso aqui. Se não, tá, é isso sim, eu prometi, então vai ser hoje mesmo. O Dr. Drauzio Varela, que eu recomendo, com seu belo canal, ele vai dizer: devo me preocupar com o coronavírus? Essa é uma informação importante nesse momento que a gente está vivendo, apreensivos, né? Vou falar sobre um assunto da atualidade, coronavírus. As pessoas me param na rua, e como é que eu me defendo desse vírus? Todo mundo fica um pouco assustado, né? Vamos começar explicando quem são esses coronavírus. Esses vírus infectam alguns animais. Que tipo de animais? Infectam aves, morcegos, porcos e até camelos. E alguns deles só ficam infectando aves e mamíferos e nunca dão infecção humana. O problema é que os vírus costumam sofrer mutações. E às vezes você pode ter uma mutação que torna possível a transmissão para a espécie humana. Aí os homens adquirem o vírus. Como ele é um vírus que pega as vias respiratórias, ele é transmitido da mesma forma que os resfriados e as gripes. As pessoas tossem, espirram ou assoam o nariz, ficam com o vírus na mão, te cumprimentam, você pega na mão, leva a mão no nariz, na boca ou nos olhos e adquire a doença. Os coronavírus podem provocar sintomas muito variados. Houve algumas epidemias mais graves de coronavírus. Houve uma em 2002, chamada SARS, que apareceu lá na Ásia e que teve um grande número de mortes, depois espalhou pelo mundo. Houve uma outra que apareceu no Oriente Médio, em 2013, se não me engano, e também causou problemas e mortes. E nós temos essa agora que surgiu em dezembro na China, acabou de aparecer na China e está aumentando depressa o número de pessoas infectadas. O que eles fazem? Provocam doenças terríveis? Nem sempre. Muitas pessoas que pegam esse coronavírus mesmo acabam tendo uma infecção que não se diferencia do resfriado. O resfriado comum, coriza, dor de garganta, um pouco de cansaço, febre baixa e acabou. É uma infecção autolimitada. Outras, no entanto, sem a gente saber bem porquê, acabam desenvolvendo quadros respiratórios mais baixos, que já pegam os brônquios e os pulmões, e provocam pneumonias. Essas pneumonias podem evoluir mal. A mortalidade até agora, e nós estamos muito no começo dessa epidemia, tem sido ao redor de até 3% na China. Não assusta muito a gente, porque a gente também não sabe qual esses 3% que morreram, que tipo de atendimento médico tiveram. Mas, enfim, é preocupante, lógico, é uma doença facilmente transmissível, mas a mortalidade é baixíssima. Não há, assim, até o momento, motivo para as pessoas ficarem apavoradas. A doença saiu da China, foi para alguns países ali da Ásia, o Vietnã, Tailândia, vários países ali em volta, Japão, e foram para os Estados Unidos também, para a Alemanha. Nós temos, neste momento, 3 casos suspeitos no Brasil. E até agora, esses casos foram sempre casos de pessoas que viajaram para essa região da China em que surgiram esses vírus. Isso fatalmente vai acontecer muitas vezes na vida de vocês.
surgiu um vírus novo provocando uma infecção que pode ser transmissível, aparece num lugar do mundo e hoje todo mundo viaja, e ela se espalha rapidamente por outras localizações. Isso aparece sempre pelo mesmo mecanismo. Os vírus sofrem mutações e normalmente vêm de reservatórios naturais, que são os animais e as aves que eles infectavam e de repente passam para os seres humanos. Os sintomas provocados pelo coronavírus, como eu disse, são muito semelhantes aos sintomas do resfriado. Neste momento, não há nenhuma preocupação que você tenha que tomar no seu dia a dia. Nós temos 3 suspeitas que não estão nem confirmadas no Brasil. Então a vida segue normal. As autoridades sanitárias é que têm que tomar as precauções necessárias, especialmente nos aeroportos, para tentar impedir que pessoas com o vírus cheguem no Brasil. Vamos aguardar os próximos acontecimentos. Eu toco a minha vida normal, e é assim que eu acho que você deve se comportar também. Olha, outro canal que a gente recomenda, o canal do Dr. Drauzio Varela, uma pessoa extremamente preparada, é um médico de alta qualidade e é importante, não é? Porque tem tantos médicos, tem o Dr. Silvio Provenzano, que é o presidente do CREMERS, também tem o canal dele, e eu quero aproveitar para falar do meu canal. Né? Se você gostar, se gosta desse programa, e se você eventualmente for no YouTube, esse programa preferencialmente ele é feito através do Facebook. facebook.com, né, e Fernando Sérgio Grandinetti Pinto, tá bom. Depois desse programa ser feito, por volta de 2 ou 3 horas, isso é só por uma questão de disponibilidade de tempo funcional, então o que acontece? Ele vai para o YouTube, e lá ele fica como se fosse um arquivo, você tem lá todos os programas que eu fiz desde 2017, final de 2016, início de 2017. Então você tem todos os programas, né, com os entrevistados, com as pessoas que se revezaram aqui. Então é isso, quer dizer, se você puder dar um like lá também, toca no sininho, que é muito importante a sua inscrição, tá bom? Olha, amanhã, se Deus quiser, programa normal, teremos aqui o Dr. Luiz Aibinder, teremos aqui o professor Pedro Carlos, né, e teremos também o nosso querido amigo cardiologista, o Dr. Cícero Munhoz. A todos, meu muito obrigado, fiquem com Deus. Namastê.